E Lula defendeu a reintegração da Venezuela ao Mercosul, né? Vamos falar um pouquinho do Mercosul. Mas a Venezuela precisa ser reconhecida como democracia para ser reintegrada ao Mercosul, né? Um requisito básico. E isso, nas questões comerciais do Brasil também, tem implicações, né, nas questões comerciais com o Brasil. Flávio, o Mercosul é super importante para a gente. Esse é um projeto que já tem 33 anos. Para nós, se a gente quer ser liderança regional, essa liderança tem que começar pela integração econômica. E foi uma aposta que o Brasil fez lá no governo Collor, Sarney, e que tem gerado frutos importantes. Hoje o Mercosul está num estado completamente de letargia, porque o presidente da Argentina, e a Argentina é o principal sócio do Brasil no Mercosul, não tem interesse no Mercosul. Então isso deu uma esvaziada no bloco, como talvez só na crise argentina dos anos 2000, 2001 a gente tenha visto coisa parecida. Agora, eu entendo que o governo Lula, e eu quero pensar no governo Lula lá atrás, quando o Lula chega ao poder pela primeira vez, um dos primeiros objetivos do Lula com relação ao Mercosul era trazer a Venezuela para dentro. E, de novo, Venezuela de Hugo Chávez, muito diferente da que virou, né, depois. Já apontava para alguns caminhos ruins, mas ainda não tinha avançado tanto, né, no autoritarismo como a gente tem visto. Lá em 2005, quando o Lula fala de trazer a Venezuela para o Mercosul, o espírito era outro. O espírito era o seguinte: o Mercosul é um bloco econômico liderado pelo Brasil. O Brasil é a economia que é uma espécie de centro de gravidade da América do Sul. E ter a Venezuela junto do bloco é importante até para que a Venezuela não se torne um concorrente e não se torne um problema de médio prazo para o Brasil. E aqui eu quero fazer uma analogia histórica para que quem está nos assistindo entenda. Os Estados Unidos não tinham nenhuma simpatia pela China, pela República Popular da China, China comunista. Ainda assim, um determinado presidente, que foi o Richard Nixon, nos anos 70, resolve trazer a China para dentro da ONU. Qual que era a estratégia? Era colocar a China dentro da ONU, num espaço onde os Estados Unidos tinham muito mais controle, justamente para poder usar a China como um contraponto da União Soviética, que era o rival de verdade, né, dos Estados Unidos naquele momento. A mesma coisa com a Venezuela. A Venezuela, ela é um problema em potencial para o Brasil, porque é um país que tem muito petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo, é um país que economicamente disputa certo espaço com o Brasil, e é um país que tem um potencial de criar instabilidade na América do Sul, que é justamente aquilo que a gente menos quer. Sim. Então, quando o Lula resolve trazer a Venezuela para o Mercosul lá atrás, tinha um pouco esse sentido de trazer a Venezuela para um lugar onde o Brasil tem controle, e onde o Brasil pode, de alguma forma, pautar a Venezuela em algumas coisas. Isso foi a história do Mercosul, foi a história do que depois veio a ser a tal da Unasul, que também era um bloco em que o Brasil queria usar o seu poder para poder conter a Venezuela ou para poder domar a Venezuela de alguma forma. Hoje, a situação já é muito diferente. Porque, primeiro, a Venezuela não obedece, como você mesmo lembrou, a um critério básico de ingresso ou de permanência no Mercosul, que é a democracia. Isso, inclusive, motivou a decisão do governo Temer de expulsar a Venezuela, junto com os outros do bloco, obviamente, de expulsar a Venezuela em 2017, porque ela já não mais atendia ao critério básico da democracia, que está lá no chamado protocolo de Ushuaia do Mercosul. E tem uma outra questão que é a seguinte: quando o Lula falou em trazer a Venezuela para o bloco, isso foi em junho, se não me engano, portanto antes da eleição, essa fala teve a ver com o desejo de sinalizar uma certa uma postura amistosa do Brasil, até esperando para ver o que aconteceria no resultado eleitoral, né? Eu acho que o Lula eu não sei se o Lula chegou a dizer alguma coisa recentemente sobre isso, assim, nos últimos dias, mas eu acho que hoje, por exemplo, qualquer proposta de integrar a Venezuela ao Mercosul não faria o menor sentido, não seria nem sequer interessante para o Brasil. É como se o Mercosul pudesse ser uma luz no fim do túnel para a economia venezuelana, se o Maduro resolver seguir as regras eleitorais. Mas agora, como não vai seguir, como os Estados Unidos provavelmente vão retornar as sanções à Venezuela, como a economia venezuelana vai ficar comprometida e isolada, acho muito pouco provável e muito pouco interessante, para ser sincero, que a Venezuela entre no Mercosul a essa altura, de novo, sem atender nenhum requisito e sem acrescentar nada para os interesses brasileiros nesse momento. Bom, tomara que o Brasil não siga esse modelo vizinho, né, Guilherme? Porque é um modelo que a gente está vendo aí que realmente é um equívoco, não dá certo e
um caos humanitário, né? Tem provocado um caos humanitário. Flávia, a Venezuela ela é um futuro, quer dizer, ela reflete um futuro que seria muito sombrio para o caso do Brasil. De novo, eu acho que nenhuma força política, nesse momento no Brasil, teria nem interesse nem condição de levar o Brasil para esse buraco onde a Venezuela está hoje, né? Mas eu acho que a nossa própria história recente, da ditadura, da democracia, mostra o seguinte: olha, a democracia ela não resolve o problema das pessoas, né? Se a gente pensa que não foi a democracia que tirou as pessoas da pobreza, não foi a democracia que estabilizou a economia, mas sem a democracia, né, eu acho que nada disso teria sido possível. A democracia ela não é o que resolve, mas ela permite, ela dá o contexto, ela dá a plataforma para que forças políticas cheguem a consensos e eventualmente consigam resolver algumas coisas desse país. Sem ela, eu acho que seria muito pior e eu não consigo visualizar nenhum futuro do Brasil que não passe necessariamente pela manutenção da nossa democracia, pelo menos assim eu espero, né? Democracia que envolve... Desculpa te interromper, como é difícil defendê-la todos os dias, né, Guilherme? Cansa, viu? Cansa demais, em sala de aula, né? Na imprensa, mas assim, eu acho que isso tem que ficar claro, né? O nosso compromisso fundamental tem que ser com a democracia. Mas a democracia não enche o prato de comida de ninguém. De fato, não enche. Não é a democracia que vai garantir as outras coisas. Mas essas outras coisas só são atingíveis por meio da democracia. Porque, de novo, a democracia ela garante uma série de coisas para as pessoas que, inclusive, estão muito vinculadas à prosperidade econômica, prosperidade, até prosperidade política, né? E eu acho que não dá para abrir mão dela. Está muito claro que a Venezuela não só é um exemplo terrível de um país que virou uma ditadura no processo, mas é um exemplo também de como que a ditadura ela se relaciona a muitas mazelas que têm se aprofundado na Venezuela, de uma crise econômica profunda, de uma hiperinflação, de um crescimento econômico pífio, ainda que ela seja muito rica, o país é muito rico de recursos, e de uma população que está vivendo miseravelmente, seja dentro da Venezuela e cada vez mais fora dela também.